Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar do parentesco. Mas antes de falarmos do parentesco, é necessário nós falarmos da constituição da família, visto que o parentesco é uma das formas da constituição das relações familiares. Por isso, além do parentesco, nós vamos encontrar o casamento, vamos encontrar a união de facto e afinidade. Vale também aqui referir que já temos um vídeo na qual falamos do casamento. Hoje estamos a falar do parentesco e posteriormente vamos falar da união de facto e da afinidade. O parentesco estabelece quer por laço de sangue, quer por adoção. O parentesco estabelece quer por laço de sangue ou por adoção. Estamos perante um parentesco de laço de sangue quando aquilo que muitas vezes nós chamamos de meu irmão de sangue, meu irmão biológico, né? Quando é aquela pessoa que foi gerada por uma outra, aquele estamos perante o parentesco de laço de sangue. Mas esse parentesco também pode ser por adoção. A adoção é aquele procedimento que todo mundo conhece, que procura ir nos centros, né? Centros de acolhimento, vê uma determinada criança, se identifica com aquela criança e quer dar um lar a esta criança, tirar daquele centro de acolhimento e dar um lar, uma casa, para o pai e a mãe desta mesma criança. Então esse é o procedimento de adoção. Mas o procedimento de adoção requer alguns trâmites legais, né? Para a veracidade dos fatos, para verificar se realmente esta pessoa pretende adotar essa criança com um objetivo positivo ou negativo, porque existem pessoas que adotam uma determinada criança não para serem filho, mas sim para fazer certos serviços de casa, para serem tipo espécie de um trabalhador privado, ou até, se nós queremos ser mais profundo, de ser um escravo, né, que é simplesmente pago com comida. Nem metem a criança na escola, não compram roupa, tudo mais. Então, por isso que o Estado estabelece alguma regra do cumprimento para avaliação dessas pessoas que pretendem adotar. Mas vale também aqui referenciar, quando se adota uma criança, ele ganha os mesmos direitos e deveres que os filhos biológicos, igualzinho, os mesmos direitos que tem o filho biológico é o mesmo direito que tem o filho adotivo. Os mesmos deveres que tem o filho adotivo é o mesmo dever que tem os filhos biológicos. Quer dizer, devem ser tratados igualzinho. Não deve haver discrepância, não deve existir diferença, porque não, esse é adotivo, esse é biológico, tenho que dar mais carinho nesse biológico. Não. A partir do momento que você se compromete a adotar uma criança, tem que estar consciente de que tens de lhe dar amor, carinho, tratá-lo como filho, porque é realmente teu filho. A partir do momento que você adota uma criança, esta criança passa a ser teu filho. Então você deve tratá-lo com carinho, com amor, como é habitual um pai e uma mãe tratar o seu filho. Ganhando esse direito, não só ganha os direitos na forma de tratamento em casa, mas também ganha direito a posterior, quando formos naquilo que é a matéria de direito sucessório, na partilha de herança. Quando ele for chamado para a partilha de herança, ele terá a mesma percentagem que será dado a um filho biológico, é a mesma percentagem que será dado a um filho adotivo. Igualzinho. Não pode haver diferença, porque não, este é filho biológico, vamos lhe dar 5 casas, e esse começou adotado, vamos lhe dar uma casa. Isso não existe. A partir do momento que ele foi adotado, então tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, tanto na forma da educação, tanto na partilha da herança. Então, as pessoas têm que estar conscientes disso. Mas muitas das vezes, na nossa realidade angolana, nós acabamos adotando uma criança sem termos conhecimento ou termos uma ideia concreta do que nós fizemos. Muitas crianças são adotadas e nem sabem que foram adotadas, né? Porque nós, aqui em Angola, ainda temos certas situações que nos leva a esse tipo de prática, que nos leva a essa realidade. Imaginemos que nós temos um irmão que perdeu o bilhete há 10 anos.
e esse irmão tem seu filho, esse filho já está com 7 anos, já perdeu um ano letivo. As pessoas já falaram com este irmão que devia tratar para fazer o registro da criança, mas muitas vezes esse irmão não está nem ali. Depende de pequenos serviços, que aqui em Angola nós chamamos de biscato, serviços pontuais, né? Eles chamam para cavar uma fossa, né? Eles chamam para fazer um tanque, eles chamam para levantar uma parede, eles chamam para fazer uma instalação. São serviços pontuais que nós chamamos de biscato. Ele vive assim. Então ele não vê necessidade absolutamente nenhuma para tratar o bilhete. O que acontece? Essa criança é penalizada através do pai não ter bilhete, porque no ato do registro é necessário ter o bilhete do pai e o bilhete da mãe. Então, não fazendo isso, muitas das vezes a mãe vai falar com o irmão do marido. O irmão do marido, que já falou tanto com seu irmão. A única solução que ele vai encontrar é que eu e você vamos na conservatória, na loja de registro, vamos registrar a criança e pronto, pelo menos assim ele vai estudar. É só a partir do momento que você faz isso, você acaba dando na filiação, o nome do pai já não será o do pai biológico, será do tio. Então, você a partir daquele momento passa a ser, juridicamente falando, você passa a ser o pai daquela criança. Você passa a ser o pai daquela criança. Então, são esses procedimentos que muitas vezes, sem termos a noção real das coisas que estamos a fazer, nós acabamos de fazer. E se esse filho crescer e tiver algum conhecimento jurídico, e esse tio vier a falecer, deixar alguns bens, no momento da partilha, essa mesma criança, essa mesma pessoa, nem já será adulto, ali poderá exigir também a sua parte da herança como herdeiro do primeiro grau, porque é filho. Porque na sua filiação o nome do pai está lá, o nome do tio. Então ele terá esse direito de exigir. São essas situações. E além dessa situação que concerne essa nossa prática do dia a dia, né, que nós encaramos como normal, temos também um novo Código Penal que trata isso como um ato criminoso, que é a falsa paternidade. Já é crime no nosso Código Penal. Não sei se no anterior já estava tipificado, mas nesse novo Código Penal está tipificado como crime falsa paternidade. Então temos que ter cuidado quanto a essa situação. Agora nós vamos encontrar o parentesco por laço de sangue. Vale aqui referir que o parentesco por laço de sangue é o vínculo que liga duas pessoas por virtude de uma descender da outra ou ambas procederem de um progenitor comum. Uma pessoa descende da outra, por exemplo, eu descendi do meu pai descendeu do seu pai, que é o meu avô, e por aí vai. Então, os vínculos que ligam o parentesco por laço de sangue. Mas acontece também que nenhuma provém de outra, mas ambas provém de um progenitor comum. Quem são essas? A relação que existe entre eu e os meus irmãos. Entre você que está a ver aqui o vídeo e os teus irmãos. Então, ninguém veio de outra pessoa, mas ambas vieram de uma única, de uma pessoa em comum, que é o pai ou a mãe. Ou talvez o casal, o pai e a mãe. Então, aí que nós vamos ver já a relação existente entre elas. E essa relação que uma descende da outra, ou ambas poderão descender de um progenitor comum, é que estabelece aquilo que é linha reta, parentesco da linha reta e parentesco da linha colateral. Estamos no parentesco da linha reta quando um descende do outro. Estamos perante o parentesco da linha reta quando um descende do outro. Por exemplo, eu descendi do meu pai descendeu do meu avô descendeu do meu bisavô. Então isso é o parentesco na linha reta. Então estamos a ver os meus, e nós vamos encontrar nessa linha reta, nós vamos encontrar descendentes e ascendentes. Os meus ascendentes quem são? Isso estamos a falar do parentesco na linha reta. Meus ascendentes quem são? São aquelas pessoas que vieram antes de mim. Nesse caso, meus ascendentes são o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, são meus ascendentes. E quem são os meus descendentes? Os meus descendentes são os meus filhos, os futuros netos, os bisnetos e por aí vai. Esses são os descendentes. Agora nós vamos encontrar, ainda falando dos descendentes e ascendentes, nós vamos encontrar
os descendentes da linha reta no primeiro grau, que nós vamos ser, no primeiro grau vamos ter descendentes na linha reta, que vamos ter no primeiro grau, vamos ter em primeira posição, quando formos no chamamento da partilha da herança, mas é uma matéria fora do Código da Família, mas sim no direito sucessório. Então nós vamos encontrar primeiro o herdeiro sucessório, mas aqui nós vamos simplificar esse conteúdo. Vamos encontrar o parente do primeiro grau na linha descendente. Como descendente, vamos encontrar do primeiro grau os filhos. Esse, na linha reta, são os meus parentes do primeiro grau. Parentes do primeiro grau na linha reta dos ascendentes. Acima de mim, vamos encontrar o meu pai. Do segundo grau na linha descendente, nós vamos encontrar depois os meus netos. No segundo grau da linha ascendente, nós vamos encontrar o avô e por aí vai subindo os graus. E vale aqui referenciar que quando falamos do parente, quando falamos de parente da linha colateral, que é aquele exemplo que nós já demos dos nossos irmãos, nossos primos e por aí fora, sobrinho, parentes da linha colateral, o grau começa a partir do segundo grau. Não existe parente do primeiro grau na linha colateral, não existe. Isso não é possível, não existe. Então, o grau de parentesco começa sempre na linha colateral, começa no segundo grau e vai até o sexto grau, até o limite. Considera-se família de parentes até o sexto grau. Já isso é na linha colateral. Já na linha reta, não existe essa limitação propriamente dita. Todos são parentes na linha reta, bisavô, tataravô, trisavô e por aí fora, são todos considerados parentes. Hoje falamos do parentesco, né? Ou da constituição das relações familiares do parentesco, né? Aquilo que é o parentesco. Vimos que o parentesco estabelece por laço de sangue e por adoção. Já explicamos o que é por laço de sangue. Vimos também que o parentesco por laço de sangue, vimos que é o vínculo que liga duas pessoas por virtude de uma descender da outra, ou ambas vimos que os parentes poderão ser na linha reta e na linha colateral. Estamos perante o parentesco da linha reta quando nós estamos a falar de pai, filho, neto, bisneto. Estamos falando na linha reta. Estamos falando na linha colateral quando ele vai de irmão, primos, sobrinho. Aí estamos a falar na linha colateral. Por hoje, achamos que é tudo. Né, para o vídeo não ficar muito longo, essa é a matéria que tem a ver com o parentesco. Próxima semana ou durante a semana nós vamos gravar um vídeo que vamos falar da união de facto e da afinidade. Então, decidimos a partir de hoje fazermos vídeo mais curto. Não esqueça, a Constituição de Angola é um canal jurídico que tem como objetivo principal e fundamental aumentar a cultura jurídica, aumentar o nível de conhecimento que nós temos acerca da nossa lei. Porque muitas das vezes nós queremos exigir um direito, mas não é possível você exigir um direito sem antes saber quais são os teus direitos e quais são os teus deveres na sociedade. Então é extremamente fundamental a gente conhecer um pouco das nossas leis, a gente conhecer, porque muitas das vezes, do exemplo que eu dei, que o irmão vai registrar o filho, o sobrinho, né? A pessoa faz de boa fé, faz com uma vontade de ajudar aquele sobrinho que se encontra numa situação extremamente difícil, que está a perder esse indivíduo estudando numa escola séria, por falta de documentação, por falta de registro. Então, por esse motivo, ele vai acabar fazendo esse registro desta mesma criança. Mas a partir desse momento, esse indivíduo também está a cometer uma ilicitude criminal, já está a cometer um crime por falsa paternidade. Então nós devemos conhecer a lei, que quando nós tivermos que falar, quando essas situações nos chegar, a gente já sabe, não, tenho que agir desse jeito e não daquele, porque agindo deste jeito estaria no caminho certo, agindo do outro jeito estaria no caminho errado.
Esse é o grande objetivo de aprendermos um pouquinho da nossa lei. Nem todo mundo vai estudar direito, nem todo mundo tem que estudar direito, mas é necessário que todos nós tenhamos um nível de conhecimento jurídico mais ou menos aceitável. Então, esse é o nosso objetivo. Dá-nos uma força curtindo nossos vídeos, partilhando os nossos conteúdos. E para quem ainda não está a seguir o nosso canal, aproveita, siga já e até o próximo vídeo.